Eu sou o professor Edmilson Vilaron Francisquinelli e vamos então para a nossa sexta aula de Direito Penal, ok? Muito bem. Na última aula, nós estudamos os elementos do crime. Vimos que para alguns autores, os elementos do crime são os seguintes: fato típico, antijurídico, culpável e punível. Para outros autores, os elementos que constituem o crime são somente o fato típico, antijurídico, culpável. Eles entendem que a punição, o elemento punível, não integra o crime, é consequência do crime. A pena, então, não constitui o crime, mas sua consequência. Vimos também que para outros autores, os elementos do crime são somente o fato típico e a antijuridicidade. Então, para estes autores, há crime quando houver fato típico e antijurídico. A culpabilidade para esses autores não integra o crime. É pressuposto para a aplicação da pena. E a pena é consequência do crime. Ok? Vamos dar sequência ao nosso estudo da teoria geral do crime. Vamos passar então a analisar o primeiro elemento que constitui o crime, que é justamente o fato típico. E vamos estudar o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Então vamos passar a estudar a conduta. Acompanhem comigo o seguinte: nessa aula, na sexta aula, vamos continuar estudando a teoria geral do crime, vamos estudar o fato típico, vamos estudar os elementos do fato típico doloso, né? Vamos estudar então agora na sexta aula apenas o elemento conduta. Certo? Vamos ver a conduta no aspecto objetivo, que consiste na ação e omissão. Vamos estudar os crimes omissivos próprios e impróprios. E vamos estudar a conduta no aspecto subjetivo, que é o dolo. Ok? Então, vamos passar a nossa aula iniciando o estudo do fato típico, que vem a ser o fato típico. É o conjunto dos elementos contidos na lei penal que devem estar presentes para a configuração de todo e qualquer crime. Então, todo e qualquer crime previsto na parte especial do Código Penal e em outras legislações, para que possa existir, é necessária a presença do fato típico e seus elementos. Então, estes elementos que compõem o fato típico estão presentes em todos os crimes. Por isso não devemos confundir o fato típico com a tipicidade. Porque a tipicidade é o conjunto de elementos existentes em cada tipo penal, quer dizer, em cada norma que define crime no Código Penal, cada tipo penal é constituído de um conjunto de elementos. Estes elementos compõem a tipicidade. Vejam, esses elementos que compõem cada tipo distinguem um crime de outro. Assim, o crime de furto se distingue do crime de roubo, porque os elementos de um e do outro são diferentes. Quer dizer, a tipicidade do crime de furto difere da tipicidade do crime de roubo. No entanto, ambos os crimes possuem os mesmos elementos do fato típico. Quais são? Conduta, resultado, nexo causal. E a tipicidade difere
Embora o fato típico, um dos elementos do fato típico seja a tipicidade, cada tipo penal, cada crime, possui elementos que distinguem um de outro. Então, quando nós falamos em tipicidade, nós estamos falando em elementos específicos. Quando nós estamos falando em fato típico, nós estamos falando em elementos genéricos. Então, vamos passar a analisar os elementos do fato típico. Quais são? Vamos repetir. Conduta. A conduta pode ser dolosa ou culposa. Vamos analisar a estrutura do fato típico doloso. Depois vamos ver a estrutura do fato típico culposo. Então, a conduta que nós vamos estudar é a conduta dolosa. A conduta também pode ser ação ou omissão, quer dizer, ela se exterioriza pela ação ou pela omissão. Outro elemento do fato típico é o resultado. Depois, o nexo causal e, por fim, a tipicidade. Faltando qualquer destes elementos, não haverá crime. Salvo no caso da tentativa, em que não há resultado. Na tentativa não há resultado. Quando há tentativa de homicídio, por exemplo, o resultado não se verifica por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, no caso da tentativa, não há resultado. Para autores como Damásio Evangelista de Jesus, que adota a teoria naturalística de resultado, isso nós vamos analisar posteriormente, não se preocupem em querer saber desse tema agora, mas como ele adota a teoria naturalística de resultado, que resultado é a modificação no mundo exterior, para estes autores que adotam a teoria naturalística, existem crimes que não possuem resultado, como é o crime formal, como é o caso do crime formal e do crime de mera conduta, tá certo? Então vamos passar ao estudo do primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Para a teoria causalista, que nós já vimos na aula anterior, a conduta é um processo muscular, é um processo meramente mecânico. O agente, ele tem a vontade apenas de realizar a conduta, é um mero movimento muscular. Quer dizer o seguinte, para a teoria causalista, a conduta se resume, no caso do crime de homicídio, em esticar a mão e apertar o gatilho. Terminou aí então a conduta. Já para a teoria finalista da ação, o agente com a conduta, ele busca uma finalidade que está além da sua conduta. Qual é essa finalidade? É justamente produzir o resultado. Ok? Então, para a teoria finalista da ação, a conduta vai além. A conduta busca, pelo pensamento do agente, uma finalidade. Quer dizer, o agente, no momento que pratica a conduta, tem em mente a realização de um resultado, a busca de um resultado. Então, vamos seguir a teoria finalista, Segundo essa teoria, a conduta é uma conduta voluntária que busca uma finalidade. É a vontade dirigida a um fim. Então, quais são os requisitos da conduta? Primeiro, é uma ação humana. Sim, somente o homem pode praticar crimes. Hoje existe algumas legislações, como a legislação que trata dos crimes contra o meio ambiente, que permite a punição de pessoas jurídicas que pratiquem, evidentemente por seus
dirigentes, por seus diretores, atos que possam degradar a natureza. A pessoa jurídica responde pela pena, né, de reparação do dano ambiental, responde pela pena de pagamento de multa. Evidentemente que não se pode aplicar uma pena de prisão à pessoa jurídica, mas algumas legislações já prevê a punição da pessoa jurídica, mas evidentemente que por detrás da pessoa jurídica, quem pratica a ação criminosa é o homem, né? O dirigente da pessoa jurídica. Outro requisito da conduta é a repercussão exterior. Quer dizer o seguinte: o pensar não constitui crime, né? Então, quer dizer, o simples pensar não configura crime. Se a pessoa pensa, estou com raiva de determinada pessoa, quero matá-la, esse pensar não configura crime. Para que haja crime é necessário que haja uma conduta exterior, um comportamento no mundo fenomênico. Por fim, o último requisito da conduta é a vontade de praticar a conduta e produzir um resultado. É a conduta dirigida a uma finalidade, ok? Vejam, embora a conduta seja voluntária, não é necessário que essa vontade seja livre. Haverá conduta ainda que o agente pratique a conduta típica de forma involuntária, de forma não livre, quer dizer, voluntária, mas não livre. Vejam bem, no caso do crime praticado sob coação moral irresistível, o autor do crime, o agente, ele tem a vontade da prática do crime, embora a sua vontade não seja livre. Vou dar um exemplo. O filho de uma determinada pessoa é sequestrado e o sequestrador liga para o pai e diz o seguinte: se você não matar fulano de tal, eu matarei o seu filho. Então, vejam, o pai vai matar a pessoa determinada pelo sequestrador. Ele tem vontade de matar essa pessoa. Claro, ele vai até a pessoa e mata, mas a vontade dele não é livre. Por quê? Porque ele está sendo coagido à prática dessa ação por uma ação de terceiro. Ele está sendo coagido moralmente à prática desse crime. Então, embora a conduta dele seja voluntária, haja vontade na prática da conduta, essa conduta não é livre, né? Porque ela está maculada por uma coação moral irresistível. Existem alguns casos em que não está presente a conduta, quer dizer, em algumas hipóteses não há configuração da conduta. Em que hipótese? Naquelas hipóteses em que não está presente a vontade. Então nós temos o caso da coação física. Na coação física não está presente a vontade. Veja que interessante, na coação moral, quando a gente age impelido por uma coação moral, é a vontade, embora essa vontade não seja livre. Já na coação física, há o exercício de uma força sobre a conduta do agente, de forma que ele é impelido à prática compulsória do crime. Ele não pode, de forma nenhuma, se desvencilhar do resultado, ainda que contra a vontade dele. Então vejam, vou dar um exemplo para que se possa entender. Suponha-se que alguém seja compelido fisicamente por uma pessoa muito forte a apertar o botão
e detonar uma bomba para matar terceiro. Quer dizer o seguinte, a pessoa pega a mão de uma pessoa muito forte pega a mão de uma pessoa e leva essa mão até o botão e deflagra a bomba matando o terceiro. Isso é uma coação física. Quer dizer o seguinte, vamos analisar da seguinte maneira. Na coação moral sempre há uma segunda opção, na coação física não há. Né? Naquela coação física, na coação moral, por exemplo, o pai tem uma segunda opção, quer dizer, pode deixar, naquele exemplo que nós ministramos, pode deixar que o sequestrador mate o seu filho e deixe então de praticar a conduta que o sequestrador pretende que ele pratique, né? Matar terceira pessoa. Já na coação física isso é impossível, não há outra opção. O agente é levado fisicamente à prática da conduta, ok? Outra hipótese em que não há conduta por não haver vontade o sonambulismo. A pessoa está, então, caminhando, sonhando, passa num corredor, num prédio, numa varanda, esbarra num vaso, o vaso cai do prédio, acerta a cabeça de uma pessoa. Veja, nesse ato de sonambulismo não existe a vontade. Se não há vontade, consequentemente, não há conduta, e se não há conduta, não há crime. Outra hipótese é a hipnose. O agente, então, sob hipnose, pratica uma conduta. Como essa conduta não existe a presença da vontade, nessa conduta não existe a presença da vontade, sem a vontade não há conduta, né, pela teoria finalista da ação, e sem a conduta não haverá crime. Outra hipótese, o desmaio. Outra hipótese, o reflexo. Né? Um choque, por exemplo. Suponha que uma pessoa está arrumando, juntamente com um companheiro, um poste, né? Um cabo de energia em cima de um determinado poste, e tome um choque e do reflexo desse choque acaba empurrando o amigo despenca da plataforma ou da escada e acaba morrendo. Nesse caso, não há vontade, consequentemente não há conduta e consequentemente não há crime. Outra hipótese em que não há conduta é na hipótese de caso fortuito ou força maior. Nessa hipótese, não haverá conduta também pela ausência do elemento vontade. Né? O caso fortuito é uma ação da natureza, né? Um terremoto, né? Um desabamento, uma inundação, são exemplos de caso fortuito. Já a força maior é uma ação humana. Ela decorre de uma ação humana. Quer dizer, tanto o caso fortuito ou a força maior são hipóteses em que o homem não consegue evitar e impedir o evento, a ocorrência do evento. Né? Então, por força da natureza, tá certo? A pessoa entra dentro de uma determinada casa, a casa desaba em razão de um terremoto. Evidentemente que não se pode imputar a pessoa que conduziu outra até aquela casa a prática de um crime de homicídio, porque não foi ele que deu causa à morte, sim o evento da natureza. Já a força maior é uma ação humana, como por exemplo a coação física irresistível, tá certo? Existe uma discussão para que se possa fixar o caso fortuito ou a força maior em determinada estrutura do crime. Quer dizer, existe uma discussão a respeito da natureza jurídica
do caso fortuito ou força maior. Não é? Quer dizer o seguinte, o caso fortuito ou força maior é caso, para alguns autores, de exclusão do nexo de causalidade. Para outros autores, é uma causa que exclui o dolo. Não é? Para outros ainda é hipótese de exclusão da culpabilidade. Nós entendemos que é caso de exclusão do dolo. Não é? Onde há caso fortuito ou força maior, não há dolo. Quer dizer, não há vontade na produção do resultado. O resultado ocorre sem a concorrência da vontade daquele que praticou uma determinada conduta. Tá certo? Vamos analisar agora a conduta no aspecto objetivo. No aspecto objetivo, a conduta pode ser ação, também chamada comissão, ou omissão, tá certo? Então, a conduta no aspecto objetivo é ação exterior, é aquela ação descrita no tipo penal. Quer dizer o seguinte, cada tipo penal contém um verbo. O verbo que indica a conduta que configura o crime, tá certo? Essa conduta, ela pode se verificar por meio de ação ou por meio de omissão. Não é? A ação é um comportamento positivo, é a prática de um determinado ato. Já a omissão é um comportamento negativo. Então a pessoa se abstém da prática de qualquer conduta. Aí surge a dúvida, ora, se a pessoa não praticou conduta nenhuma, quer dizer, se ela se manteve inerte, se ela praticou uma omissão, como é que ela pode dar causa a um resultado ou ter a vontade de produzir um resultado? A respeito dessa questão, nós temos duas teorias. A primeira é a teoria naturalística. A teoria naturalística equipara a ação à omissão, quer dizer, ambos os comportamentos se verificam no mundo exterior e podem levar à prática de um crime. Era até a teoria adotada pelo nosso código anterior. A reforma de 1984 passou a adotar a teoria que nós vamos falar a partir de agora, que é a teoria normativa. Para a teoria normativa, a omissão só é relevante quando a lei impõe a obrigatoriedade de se praticar uma ação. Então quer dizer o seguinte, para a teoria normativa, a omissão só é relevante quando a lei impõe necessariamente a prática de uma ação. Essa regra está prevista no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Então, vejam bem, quando que a ação ela é relevante? Está lá no parágrafo 2º do artigo 13. Quer dizer o seguinte, a omissão não produz um resultado. Tá certo? Agora vejam bem, se a pessoa está obrigada a agir, ela vai responder pelo resultado. Ok? Então nós temos duas teorias. Vamos analisar. Teoria naturalista. Essa teoria equipara a ação à omissão. Então vejam, vamos dar um exemplo. A mãe deixou de alimentar o filho. Em razão disso, o filho morreu. Olhe bem,
Para a teoria naturalista, essa omissão, ela se verificou no mundo exterior, consequentemente, ela deu causa a um resultado, ok? A morte do filho. Então, teoria naturalista equipara a ação à omissão. Segundo essa teoria, tanto a ação quanto a omissão pode dar causa ao resultado. Já para a teoria normativa, nem sempre a omissão produz o resultado. Costuma-se dizer que do nada nada surge. Quer dizer o seguinte: a pessoa só responde pelo crime quando pratica uma omissão se ela estiver juridicamente obrigada a evitar o resultado. Então vejam, vamos dar um exemplo da mãe que deixa de alimentar o filho. Ela responde pelo crime, por quê? Porque, por lei, a mãe está obrigada a alimentar o filho. Agora, vejam bem, uma pessoa que não tem nenhum vínculo com outra pessoa, não tem nenhum vínculo com outra pessoa, não é obrigada a alimentá-la. E se essa pessoa vier a morrer de fome, a pessoa não responderá pelo crime de homicídio. Por quê? Porque ela não está obrigada a alimentar a pessoa. Não existe lei, não existe um contrato que a obrigue a alimentar. Então ela não responde pelo crime, ok? Então nós temos aí as duas teorias, a teoria naturalista e a teoria normativa. Agora, nos termos do parágrafo 2º do artigo 13, quando que a pessoa está obrigada a agir sob pena da sua omissão levar à configuração do crime? Está no parágrafo 2º do artigo 13. E ele diz: quando por lei o agente tiver a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o exemplo da mãe que deixa de alimentar o filho. Ora, a mãe está obrigada, por lei, a alimentar o filho. É a regra lá do artigo 1634 do Código Civil, certo? Agora, outra hipótese, está lá também no parágrafo 2º do artigo 13. Quando, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Quer dizer, ele não está obrigado por lei a evitar o resultado, mas de outra forma ele assumiu a obrigação de evitar o resultado. Então, exemplo, o salva-vidas do clube, ele, pelo contrato de trabalho dele, ele é salva-vidas, ele está obrigado a salvar as vidas das pessoas que estão ali nadando e que possa, uma hora ou outra, ser colocado em risco. Então, tem um determinado sócio morrendo afogado, não pode o salva-vida se omitir a pular na água e salvar a vida dessa pessoa sob pena de responder por crime de homicídio se essa pessoa vier a morrer. Por fim, a última hipótese do parágrafo 2º do artigo 13, a omissão será relevante quando o agente, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então o agente tem um determinado comportamento que pode levar ao resultado que configure crime. O exemplo seria de uma pessoa que, imprudentemente, dirigindo em uma estrada, acaba capotando o seu veículo, certo? Essa pessoa, então, com esse comportamento, ele pode levar a lesões corporais ou até morte de terceira pessoa que possa vir colidir com esse veículo que está capotado numa estrada, no meio da pista, né?
Então ele é obrigado a fazer o que? Se ele tiver condições, evidentemente, a sinalizar o local. Agora veja, ele está obrigado porque o comportamento dele criou o risco da ocorrência do resultado. Evidentemente que se ele não praticou comportamento nenhum, ele não é obrigado a sinalizar o local. Tive a oportunidade até de analisar um processo que uma pessoa estava sendo responsabilizada pelo crime de homicídio porque ela estava trafegando com seu veículo numa estrada e viu uma colisão de uma moto com um carro. O carro acabou caindo numa ribanceira e a moto ficou na estrada. E essa pessoa parou o carro e foi acudir as vítimas, ao invés de retirar a moto da estrada. E veio um carro, bateu na moto, capotou e outras pessoas acabaram morrendo. Então essa pessoa que parou o carro ali para acudir as vítimas estava sendo processada por crime de homicídio, porque o juiz entendeu que essa pessoa tinha responsabilidade pelo crime. Ora, ela não praticou comportamento anterior nenhum que pudesse levar ao resultado. Ela poderia, sim, se tivesse pensado melhor na situação, ter sinalizado o local, mas a preocupação dela naquele momento era primeiro o quê? Tentar ajudar as vítimas do sinistro, tá certo? Muito bem. Então vamos passar agora à análise dos crimes omissivos próprios e impróprios. Muito bem. Primeiramente, precisamos saber o que é impróprio. No direito, em inúmeras oportunidades, os senhores vão se deparar com essa expressão, né? com esse adjetivo impróprio, né? Então nós temos agora a figura do crime omissivo impróprio. Mais adiante nós vamos ter a figura da culpa imprópria. O que é impróprio, né? Até no direito processual os senhores vão analisar lá essa figura, né? Nós temos os prazos próprios, os prazos impróprios. O que é impróprio? Ora, impróprio, e nenhum autor costuma analisar essa questão, impróprio é tudo aquilo que foge à sua natureza. Não é? Então, olhe bem, no caso do crime omissivo impróprio, qual é a natureza dele? Ele nasceu como? Ele nasceu na forma de ação. Olha o crime de homicídio, por exemplo. No crime de homicídio, nós temos o quê? Nós temos uma ação. Olhem lá, matar alguém. Matar é uma ação ou é uma omissão? É uma ação. Mas o crime de homicídio, ele pode ocorrer por omissão? Pode. É o caso que nós já falamos, o exemplo que nós já ministramos da mãe que deixa de alimentar o filho. Então vejam que interessante. Na lei, na estrutura típica, não é? Na estrutura da norma, o crime ele foi criado na forma de ação. Mas na realidade, no mundo concreto, ele se verificou por omissão. Isso é um crime omissivo impróprio, né? Então veja, impróprio porque foge à natureza. A natureza, o normal é que o crime de homicídios ocorra por meio de ação. Mas excepcionalmente ele pode ocorrer por meio de omissão. Nasceu como ação e existiu como omissão. Isso é o crime omissivo impróprio. E o crime omissivo próprio? O crime omissivo próprio é aquele que nasceu lá no processo legislativo, quando o legislador criou, ele já nasceu na forma de omissão. Então olhe lá, o crime de
Omissão de socorro. Olha aqui como é que o legislador criou esse tipo penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo. Então, olhe, deixar, o legislador criou esse crime, criou esse tipo penal na forma de omissão. Então, ele é um crime omissivo próprio, tá certo? Ele já nasceu, faz parte da natureza dele ser omissão. Outro crime omissivo próprio, omissão de notificação de doença, deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Olha aqui, o crime, né, em abstrato, na forma que foi criado pela lei, ele está na forma de omissão. Então ele é um crime omissivo próprio. Então, omissivo impróprio é ação, mas na realidade se verifica por omissão. Omissivo próprio, ele já é definido pela lei na forma de omissão. Tá certo? Ok? Muito bem. Agora vejam uma questão interessante. No crime omissivo próprio, é a própria lei penal, o próprio tipo penal em abstrato, que impõe ao autor, ao agente, a obrigação de agir. Olha lá no crime de omissão de socorro. Veja no crime de omissão de socorro. Vamos analisar. Olha lá. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Quer dizer, a lei está exigindo daquela pessoa que tem condições de prestar ajuda, né, que ajude, sob pena de responder pelo crime de omissão de socorro. Então vejam, o próprio tipo penal está preenchendo aquele requisito do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Quer dizer, por lei ele está obrigado a agir. Se ele não agir, ele vai responder pelo crime de omissão de socorro. Da mesma forma, o crime de omissão de notificação de doença. A própria lei penal exige do médico a ação, sob pena dele responder pelo crime de omissão de notificação de doença. Tá certo? Existem algumas doenças que podem causar epidemia e que o médico deve, quando verificar a ocorrência de algum paciente com essa doença, deve comunicar à autoridade pública. Senão ele responderá pelo crime de omissão de notificação de doença. Tá certo? Então, muito bem. Então, vamos, dito isso, passar ao nosso costumeiro resumo. Vamos passar a analisar, então, o resumo da nossa matéria. Vamos lá. Fato típico. Consiste no enquadramento do fato real ou concreto no conjunto de elementos ou pressupostos previstos na lei penal e necessário para a configuração do crime. Não se confunde com a tipicidade, posto que os elementos desta estão previstos em cada tipo penal, distinguindo um de outro. Já o fato típico contém elementos que devem estar presentes genericamente em todos os crimes ou tipos penais. Elementos do fato típico doloso. São elementos do fato típico. Conduta, né, que contém, por sua vez, os elementos dolo ou culpa, né, e que pode se verificar por meio da ação ou omissão. Vejam, se a conduta não é dolosa, não há crime. Se a conduta não é dolosa e nem culposa, não há crime. Pode a conduta não ser dolosa, mas ser culposa. Então a gente vai responder por crime culposo, tá certo? Mas se a conduta não for dolosa e nem culposa, não há conduta e, consequentemente, não há fato típico, consequentemente, não há crime. E a conduta, ela se verifica por meio da ação ou omissão. Tá? Outro
elemento do fatotipo, que é o resultado, outro, a relação de causalidade e a tipicidade. Elementos estes que nós vamos ver posteriormente, tá certo? Então, olha, não havendo um destes elementos, não haverá fato típico e, consequentemente, o próprio crime. Excetua-se a tentativa em que não ocorre o resultado. Para Damásio, que adota a teoria naturalística de resultado, também os crimes de mera conduta e o formal, o crime de mera conduta e o formal, não possuem resultado. Conduta, vamos analisar a conduta. Para a teoria causalista, a conduta é um processo mecânico, muscular e voluntário, onde não há um fim a que essa vontade se dirige. A teoria causalista divide a vontade de produzir ação do fim ou conteúdo dessa vontade. Para a teoria finalista, toda conduta voluntária busca uma finalidade. É a vontade dirigida a um fim. Para esta teoria, a conduta é a ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida a um fim certo e determinado ou determinável. Aqui nós temos um aspecto que nós não analisamos, mas vamos passar a analisar agora. Vejam bem, a finalidade da conduta, quer dizer, o agente ele quer buscar uma finalidade. Essa finalidade pode ser determinada, né? É um fim determinado ou determinável. Fim determinado é o pré-existente à conduta, quer dizer, ele existe, o fim existe antes da prática da conduta, ou seja, ele existe no momento da ação ou omissão. Exemplo, Paulo quer matar Pedro e dispara um tiro contra o mesmo. Ele quer a morte, então, não é de Paulo, ele quer a morte de Pedro, aliás. Paulo quer a morte de Pedro e dispara contra ele. Então, é um fim determinado. Agora, já o fim determinável, ele é superveniente à conduta. Quer dizer, a finalidade, ela só será determinada após a prática da conduta, ou seja, ela só se verificará e se tornará, o fim só se tornará certo após o agente empreender a conduta. Exemplo, atirar o carro contra uma multidão com o intuito de matar qualquer das pessoas que ali se encontram. Veja bem, nessa hipótese ele não tem um fim determinado, matar determinada pessoa, mas sim determinar, que é matar qualquer pessoa. E o fim dele só vai ser alcançado quando ao final da conduta, qualquer das pessoas que ele queria matar morrer, né? Veja que no exemplo o agente não quer matar uma pessoa determinada, mas qualquer pessoa, sendo que o seu fim só é concretizado após praticar a conduta, produzir o resultado. O agente quer matar, mas no momento da conduta não sabe quem será a vítima, tá certo? Então o dolo, vejam bem, o dolo tem que ser um resultado determinado ou determinável. Alguns julgados entendem que no caso de corrida, postar corrida em via pública, se a pessoa mata alguém, responde por crime doloso. Será que ele tinha vontade de... mas assumiu o resultado, é dolo eventual, que nós vamos ver posteriormente, né? Mas será que ele tinha vontade de produzir? Era determinado ou determinável? Ele tinha visão? Ele queria matar? E se ele mata o próprio irmão que está ali assistindo o racha? Será que ele tinha vontade? E sem vontade não há dolo. E sem dolo pode haver culpa, crime culposo, tá certo? Então a pessoa sai à noite para fazer o racha, né? Quando a pessoa quer praticar um crime doloso e não atinge o resultado, ela responde por crime tentado, por tentativa, tá certo? Então eu atiro numa determinada pessoa, não mato ninguém, né? Finalidade determinada, não mato, não acerto na pessoa, respondo por tentativa de homicídio.
Se eu atiro o carro sobre uma multidão, buscando matar qualquer pessoa que ali está, e não mato ninguém, eu respondo por tentativa. Agora eu saio fazer um racha à noite, saio dirigindo por aí, fico correndo a noite inteira, vazo a madrugada correndo, não mato ninguém. Aí a polícia, numa blitz, para, a pessoa desce, a polícia fala: você está fazendo racha? Então eu vou levar você para a delegacia, eu vou mandar instaurar um inquérito policial contra você por tentativa de homicídio. É possível isso? Ele não começou ato de execução? Quando que começa o ato de execução nessa hipótese? Se ele está correndo aleatoriamente pela cidade? O Supremo Tribunal Federal já entendeu que nessa hipótese há crime culposo e não crime doloso. Mas nós vamos analisar com mais detalhe esse aspecto posteriormente. Tá certo? Então vamos continuar a análise do nosso resumo, tá certo? Muito bem. Quais são os requisitos da conduta, né? Primeiro, tem que ser uma ação humana, né? Pode ser uma omissão humana também, né? Mas tem que ser humana. Um animal não pratica crime, tá certo? Tem que ter uma repercussão exterior, tá certo? O simples pensar não constitui crime, não constitui a conduta. Outro requisito: consciência e vontade dirigida a um fim, né? É o elemento, é a conduta no aspecto subjetivo que nós vamos analisar ainda. Observação: a vontade não implica em uma vontade livre, basta uma decisão de praticá-la mesmo que não de forma livre, como por exemplo, em razão da coação moral irresistível, ou outra circunstância, pois isso se resolve na culpabilidade. Claro, nós vamos ver que a coação moral irresistível é uma hipótese de exclusão da culpabilidade e não da conduta. Ok? Nós vamos estudar isso posteriormente. Olha o exemplo. A aponta uma arma para a cabeça do filho de B e determina que este mate C sob a ameaça de morte seu filho. B, quando atira em C, quer o resultado morte, mas sua vontade não é livre. Ele mata sob coação moral para salvar a vida do filho. Não constitui conduta, todavia, os atos em que não intervém a vontade, como coação física. Coação física não é moral, hein? Nós já falamos sobre isso. Né? Coação física irresistível, sonambulismo, hipnose, desmaio, reflexo, caso fortuito, força maior e o erro de tipo. O erro de tipo também atinge a vontade, exclui o dolo e sem dolo não há conduta, né? E consequente também não há crime doloso. Depois nós vamos analisar o erro de tipo, nós vamos ver. Pode até o agente responder por crime culposo, mas isso nós vamos analisar depois, se o erro é excusável ou inexcusável. O caso fortuito ou força maior exclui a conduta, uma vez que eliminam a vontade de praticar a ação. O caso fortuito, a força maior, independe da vontade humana, como, por exemplo, o estouro de um pneu, o raio, o desabamento. Já a força maior decorre de uma ação humana, como por exemplo a coação física irresistível. Existe uma discussão doutrinária na fixação da natureza jurídica do caso fortuito ou força maior. Para uns são excludentes da culpabilidade, para outros excludente do nexo causal, sendo que para nós aqui, seguindo alguns autores, ele é causa de exclusão do dolo, ou seja, não há conduta por não haver vontade. Quer dizer o seguinte, que caso fortuito ou força maior exclui a vontade. Como sem vontade não há dolo, e sem dolo não há conduta, então também não há, e sem conduta não há fato típico, e sem fato típico não há crime. Certo? Muito bem. Depois vamos ver agora
a conduta no aspecto objetivo, que é a ação e omissão, né? A conduta no seu aspecto objetivo é a ação exterior descrita em cada tipo penal. No homicídio é matar, no furto é subtrair, etc. Porém, nem todos os crimes ocorrem por meio de ação. Existem aqueles que produzem seu resultado em razão da omissão do agente. Portanto, existem duas formas de conduta: ação e omissão. A ação, também chamada comissão, é o comportamento positivo, é a atividade de fazer alguma coisa. Já a omissão possui uma estrutura mais complexa, que pode ser analisada sob dois aspectos: o normativo e o naturalístico. Então, omissão, para defini-la, duas teorias: naturalística e normativa, ok? Para a teoria naturalística, a omissão é como ação, porém reflete um não fazer alguma coisa. É um comportamento exterior de não fazer. Para a teoria normativa, a omissão é o não fazer alguma coisa quando a lei exige a ação. Segundo esta corrente, a omissão não pode ser comparada com a ação, posto que do nada, nada surge. Quem fica inerte não pode ser capaz fisicamente de produzir um resultado. Tá certo? Para a teoria normativa, a omissão é normativa e não objetiva. Ok? Para a teoria normativa, a omissão só terá relevância penal se o agente tiver a obrigação de agir e se omitir. O artigo 13, parágrafo 2º, adotou a teoria normativa no momento em que sustenta que a omissão é penalmente relevante somente quando o omitente deveria e podia agir para evitar o resultado, preceituando ainda que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Exemplo da primeira hipótese, nós vimos, é da mãe que, deixando de alimentar o filho, leva-o à morte. Vejam que a mãe está obrigada por lei a evitar a morte do filho. Ela está obrigada a evitar a morte do filho por inanição. É o artigo 384 do Código Civil, que atribui à mãe a obrigação de criar o filho, consequentemente de alimentá-lo. Então, nesse caso, a mãe responderá por homicídio se levar à morte do filho por omissão, deixar de alimentá-lo. Ok? Exemplo da segunda hipótese seria qualquer caso de contrato firmado pelo agente que se compromete a evitar o resultado. O exemplo é o salva-vida de um clube que deixa de socorrer um sócio que está afogando a piscina. Responderá ele por homicídio doloso. Ele não quer salvar a vida do sócio, ele quer que o sócio morra afogado. Ele se omite. Olha que qualquer outro sócio que está ali na piscina não é obrigado a agir, mas ele é, porque ele é o salva-vida, por contrato assumiu o risco de evitar o resultado. Exemplo da terceira hipótese seria do domador de leões que convida um amigo para entrar na jaula e depois o abandona no meio dos animais. Responderá por homicídio caso seu amigo seja devorado pelas feras, certo? Por fim, vamos analisar o último tema aqui do nosso regime, os crimes omissivos próprios e impróprios. Crime omissivo próprio são aqueles em que o próprio tipo, em abstrato, define uma ação negativa. Exemplo, omissão de socorro, ou omissão de notificação de doença. Omissão de socorro, artigo 135, omissão de notificação de doença, artigo 269. Crimes omissivos impróprios ou comissivos, quer dizer, ação
por omissão, comissivo por omissão. São aqueles em que o tipo em abstrato define ações positivas, mas o fato concreto ocorre por omissão. Exemplo, crime de homicídio em abstrato define uma ação positiva, né? O homicídio é uma ação positiva, o tipo fala matar, ação positiva, ou seja, a ação é matar. Porém, no mundo concreto, né, real, o crime pode ocorrer por omissão, como é o caso da mãe que mata o filho de fome, né? Na lei, ação, na realidade, omissão. Isso é crime omissivo impróprio. Nos crimes omissivos próprios, a lei que impõe a obrigação de agir, nas formas do parágrafo 2º do artigo 13, é a própria lei penal. Assim, no crime de omissão de socorro, omissivo próprio, omissão de socorro, tá certo? Lá do artigo 135, por exemplo, né? É a lei penal que obriga a praticar a ação, quando possível e sem risco pessoal, evidentemente, né? Então, tem que ajudar, né, a pessoa, senão praticará o crime de omissão de socorro. Tá certo? Muito bem. Vamos passar agora à análise da conduta no aspecto subjetivo. Vejam bem, só estamos estudando a conduta no aspecto subjetivo porque adotamos a teoria finalista da ação. Se adotássemos a teoria causalista da ação, o nosso estudo a respeito da conduta já teria se esgotado quando do estudo da conduta no aspecto objetivo, ou seja, no aspecto da ação ou omissão. Mas para a teoria finalista, a conduta vai além do aspecto objetivo, vai além da prática de uma ação, ou de uma omissão. Para a teoria finalista, a conduta também possui um aspecto subjetivo, ou seja, a vontade do agente de praticar a conduta objetiva e produzir um resultado. Então, a conduta tem uma finalidade, que é a produção de um resultado. Então, para a teoria finalista, a conduta tem um aspecto subjetivo. E que seria esse aspecto subjetivo? Esse aspecto subjetivo seria o dolo. Então, o dolo é elemento implícito da conduta. A conduta, ela se verifica no verbo contido em cada tipo penal, né? É o núcleo do tipo penal. Por exemplo, no crime de homicídio, nós temos o verbo no infinitivo matar. Então a conduta é matar. E o elemento subjetivo, o dolo, está implícito na conduta, porque quando o agente pratica a ação de matar, ele tem a vontade de produzir o resultado morte. Este é o aspecto subjetivo, né? O dolo, portanto, é o quê? É a vontade de concretizar o tipo penal. Mas quais são os elementos do dolo, né? Nós vimos que o fato típico tem vários elementos. Dentre esses elementos, nós estamos estudando o primeiro deles, que é a conduta. Vimos que a conduta pode ser analisada sob o aspecto objetivo, que é a ação-omissão, e sob o aspecto subjetivo, que é o dolo. Mas o dolo, ele se compõe de quais elementos, sem os quais ele não existe? Aí depende da teoria adotada. Nós temos as seguintes teorias a respeito do dolo. A primeira é a teoria da vontade. Para a teoria da vontade, para que haja dolo, são necessários dois elementos: consciência e vontade. Consciência é o poder de
antevisão, é o poder de previsão da ocorrência do resultado. Por exemplo, eu não preciso apontar a arma para a cabeça de uma pessoa e apertar o gatilho para saber que essa conduta mata. Isso é consciência. Então a consciência é o poder de prever o resultado. E a vontade? A vontade é produzir o resultado. É apontar a arma, é apertar o gatilho e produzir o resultado, morte. Isso é vontade. Então, para a teoria da vontade, dois são os elementos do dolo: a consciência e a vontade. Outra teoria é a teoria da representação. Para essa teoria, não é necessário a presença da vontade para que haja dolo. Basta que haja a consciência, o poder de antevisão. A vontade, portanto, para essa teoria, não integra o dolo. Somente a consciência, é a teoria da representação, né? A representação é justamente a consciência, o poder de representar intelectualmente o resultado, não é? Por fim, nós temos a teoria do assentimento. Para essa teoria, é necessário, para que haja dolo, a consciência. Porém, no que diz respeito à vontade, não é necessário a vontade de querer o resultado, basta que o aceite. Então não é necessário que o agente queira efetivamente o resultado, basta que ele o aceite. Essa é a teoria do assentimento. Para a maioria dos autores, nosso código adotou a teoria da vontade, né? Nós podemos ver essa teoria consagrada lá no artigo 18, no inciso 1. O artigo 18 diz o seguinte: disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Família de Mirabete entende até que nessa parte final do dispositivo que nós acabamos de mencionar, nessa parte final, o legislador adotou a teoria do assentimento, né? Mas evidentemente que mesmo no assentimento, quer dizer, assumir ou aceitar a produção do resultado, é querer o resultado. Então, entendemos que, na verdade, o nosso código adota a teoria da vontade, ou seja, para que exista o crime, é necessário que o agente queira o resultado. E, evidentemente, para querer o resultado, é necessário que ele tenha noção, tenha consciência daquilo que ele quer, ou seja, que ele tenha a previsibilidade do resultado, porque ninguém pode querer algo sem prever, não é? Muito bem. Agora, devemos guardar. Quais são, então, os elementos do dolo? Consciência. Consciência entre a conduta e o resultado. E vontade. Vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Veja, se o agente não possui consciência e vontade na produção do resultado, não há dolo. Se não há dolo, não há conduta, porque a conduta, no aspecto subjetivo, existe a presença desse elemento. Se não há conduta, consequentemente não há fato típico e, consequentemente, não haverá crime. Assim, por exemplo, se alguém está caçando num lugar distante, lá numa montanha do Tibete, e vê uma moita se mexendo, e de relance
pensa tratar-se de um leão da montanha e dispara um tiro para acertar o leão que se encontra atrás da moita, e logo em seguida, quando vai em busca da caça, verifica que na verdade não acertou o leão, mas sim um monge que estava ali atrás da moita fazendo as suas necessidades. Veja bem, nesse caso, o agente não agiu com dolo, porque ele não queria matar alguém, ele queria matar um animal que ele pensava estar ali, naquele lugar distante e longínquo. Jamais imaginaria que pudesse haver ali uma pessoa humana. Então a conduta dele não configura o dolo, uma conduta dolosa. Ele agiu, mas a sua vontade estava maculada por um erro de tipo. Veja bem, o dolo ele deve abranger todos os elementos do tipo penal. Nesse caso, o dolo não atingiu o elemento alguém, ou seja, a pessoa humana. Ele não pensava, ele não pretendia matar uma pessoa humana, ele pensou que estava matando um animal. Então, como a conduta dele foi viciada por erro de tipo, ele não responde por crime doloso. Nós vamos estudar na próxima aula o erro de tipo, né? E nós vamos ver que o erro de tipo atinge a vontade, excluindo o dolo. Poderia até, dependendo da circunstância, se o erro fosse vencível, responder ele por crime culposo, mas não por crime doloso. Estaria, portanto, excluída a conduta dolosa e o agente, então, não responderia por homicídio doloso, né? Poderia até responder por homicídio culposo, mas isso é uma aula que nós vamos estudar adiante, ok? Muito bem, vamos passar agora a analisar as espécies de dolo. Quais são as espécies de dolo? O dolo pode ser direto, quer dizer, o agente quer o resultado. Matar alguém, ele quer matar alguém, ele aperta o gatilho do revólver e mata. Isso é dolo direto. O dolo pode ser indireto. O dolo indireto são de duas espécies: alternativo ou eventual. O alternativo é quando o agente quer um ou outro resultado. Por exemplo, ele desfecha um tiro contra determinada pessoa com a intenção de ferir, lesionar ou matar. Isso é dolo alternativo. E o dolo indireto pode ser também eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Ele não produz efetivamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. Vamos citar aqui o exemplo de Magalhães Noronha. O exemplo que Magalhães Noronha ministra é o seguinte: determinada pessoa vê o seu cachorro que está com raiva morder o filho do vizinho e nada fala a respeito da doença de seu cachorro. Então notem, com essa ação, o proprietário do animal assume o risco da morte da criança que foi mordida pelo cão raivoso. Ele assume o risco na produção do resultado. Isso é o dolo eventual. Existe também uma outra espécie de dolo, que é o dolo de dano. O que é dolo de dano? O dolo de dano é aquele que se verifica no crime de dano. O que é crime de dano? O crime de dano é aquele que produz o dano. Por exemplo, o crime de homicídio produz um dano, não é? A morte de uma pessoa. O crime de furto produz o dano, não é? O proprietário perde a coisa que lhe pertence.
Isso é crime de dano, porque produz um dano. Acontece que o legislador, por vezes, considera tão importante determinados bens que protege o perigo da produção do dano efetivo a esse bem. Então existem crimes que não produzem o dano efetivo. Por quê? Porque esse crime se verifica com o simples perigo de dano. Então aqui nós temos uma outra espécie de dolo, que é o dolo de perigo. O dolo de perigo, perigo de dano. Então veja bem, o artigo 132 é um crime de perigo de dano. Expor a vida ou a saúde de outro a perigo. Então o fato de você expor a vida de alguém a perigo já é crime. Se você matar alguém, você praticou crime de homicídio, crime de dano. Mas se você expor a vida, dolosamente expor a vida de alguém a perigo, basta isso para que haja crime. Não é? Você vê determinada pessoa num determinado local e para assustá-la, você dispara um tiro, não para acertá-la, mas para assustá-la somente. Ora, se esse tiro passou perto da pessoa, embora o autor do disparo não tenha a intenção de matar, ele colocou em risco a vida daquela pessoa, ele já praticou o crime do artigo 132, expôs a perigo a vida de uma pessoa. Então, nós temos aqui um crime de perigo de dano. Então, a gente não quer o dano, ele quer expor aquele bem a um perigo. Isso é crime, dolo de perigo de dano. O dolo também pode ser genérico. O dolo genérico, ele está contido em cada verbo que integra o tipo penal. Não é? Então, no crime de homicídio, por exemplo, nós temos o dolo genérico, que está implicitamente contido na conduta matar. No crime de furto, nós temos o dolo genérico, que está contido na conduta subtrair. Ao lado do dolo genérico, nós temos o chamado dolo específico. O que seria o dolo específico? Para a teoria finalista da ação, esse dolo específico não existe. Para a teoria finalista da ação, o que a teoria tradicional causalista chama de dolo específico, a teoria finalista chama de elemento subjetivo do tipo. Quer dizer, é uma finalidade que vai além da conduta contida no verbo. Normalmente, quando existe o dolo específico, o tipo estabelece a seguinte expressão: com o fim de, com a finalidade de. O exemplo é a extorsão mediante sequestro. Não é? Nós vamos lá no artigo 159 do Código Penal. O autor, aliás, o legislador, o autor do tipo penal, ele diz lá: sequestrar alguém. Sequestrar, quer dizer, olha o verbo sequestrar, né? Então, é o dolo genérico. E o dolo específico, com o fim de obter para si vantagem, alguma vantagem ilícita, né? Ou preço de resgate. Está lá no artigo 159. Note que o legislador, na construção da norma, usa a expressão com o fim de, que indica o elemento, que para a teoria finalista da ação é o elemento subjetivo do tipo. É o elemento sujeito. E para a teoria causalista é o dolo específico, tá certo? Existe também o dolo geral. O que seria o dolo geral? É quando o autor pratica determinada conduta e, na certeza que já praticou ou consumou o crime, pratica
uma nova conduta e, na verdade, é essa nova conduta que produz o resultado e não a primeira conduta que ele empreendeu. Vou dar um exemplo. Suponha-se que determinada pessoa, pretendendo matar outrem, desfeche uma paulada em sua cabeça. Pensando ter matado a vítima, o agente então pega a vítima e a atira num rio com a intenção de ocultar o cadáver. E a vítima, na verdade, que não havia morrido com a primeira conduta, com a paulada, e acaba morrendo afogada. Então veja, na primeira conduta, olha que interessante, na primeira conduta, o agente queria matar, ele não matou, né? Ele não matou, ele produziu uma lesão corporal. Com a segunda conduta, ele não queria matar, ele queria esconder o cadáver, mas acabou matando com a segunda conduta. Então, na primeira conduta, ele queria matar, não matou. Na segunda, ele não queria matar e matou. Ele vai responder por crime de homicídio? Vai, por causa do dolo genérico. Dolo genérico não. Olha a polissemia no direito penal dando problema. Vamos falar dolo geral, só para distinguir do dolo genérico que nós vimos anteriormente, né? Então, o dolo geral ocorre quando o agente pratica uma conduta pensando que realizou o crime, pratica uma nova conduta, e essa nova conduta que produz efetivamente o crime e não a conduta anterior, tá certo? Ocorre aqui nessa hipótese, nós vamos analisar posteriormente, mas vou adiantar o seguinte: trata-se de um erro de tipo acidental que incide sobre o nexo de causalidade, né? O agente pensa que o que causou a morte foi a primeira conduta, né? Então, o nexo causal, segundo o intelecto, o pensar do agente, se deu pela primeira conduta, quando, na verdade, o resultado foi produzido pela segunda conduta. Então, há um erro aí chamado erro de tipo acidental, quer dizer, o agente responde pelo crime, porque, afinal de contas, é o que ele queria, né? Tinha vontade de produzir, tá certo? Bom, dito isso, vamos então passar ao nosso resumo, tá certo? Vamos passar a analisar o nosso resumo. Então, vamos lá, estamos aí estudando a conduta no aspecto subjetivo, que é o dolo. Então, conduta no aspecto subjetivo é o dolo. O dolo é o elemento implícito da conduta, pois está contida no verbo ou no núcleo do tipo, né? Vimos que todo tipo tem um verbo, né, que indica o que? A conduta criminosa, também chamado núcleo do tipo. O dolo, então, está implícito no verbo, né? Quando alguém mata, matar alguém, está implícito no verbo matar, que tem a intenção de matar, ok? Para a teoria finalista, a conduta é também subjetiva, né? Ou seja, ela não ocorrerá se o agente não possuir a consciência e a vontade de que está praticando o crime. Assim, se alguém atira numa moita para matar um animal e verifica posteriormente que matou um homem, não responderá por crime doloso, posto que não teve a vontade de praticar um crime de homicídio, já que sua vontade estava viciada por um erro de tipo. Evidentemente que aqui tem que se imaginar que a conduta foi praticada num lugar longínquo, onde jamais se poderia imaginar a presença de um homem, de uma pessoa humana. Portanto, o dolo é o elemento subjetivo da conduta, né? Por consequência do crime. Segundo a teoria finalista da ação, é elemento subjetivo do tipo, né, integrando a conduta. Está contido implicitamente no núcleo do tipo, no verbo que indica a ação criminosa. Dolo é a vontade de concretizar o tipo penal, né? Quais são os elementos do dolo? Várias teorias. Então nós temos as teorias do dolo.
Para a teoria da vontade, dolo é a consciência entre a ação e o resultado e a vontade de produzi-lo. Então, segundo essa teoria, o dolo possui dois elementos, sem os quais ele não existirá, né? Exige, então, a consciência e a vontade, os dois elementos do dolo. Teoria da representação, né? O dolo é a consciência entre a ação e o resultado, exige apenas a consciência do resultado, não a vontade de produzir. Então, para a teoria da representação, né? A representação ou previsão do resultado ou consciência do resultado, tudo a mesma coisa, basta a consciência. Teoria da representação, para essa teoria o dolo possui apenas um elemento, a consciência, não sendo necessário a vontade para a ocorrência do dolo. Por fim, a teoria do assentimento. Essa teoria requer a consciência entre a ação e o resultado, né? Não exigindo a vontade de querer o resultado, basta que o aceite. Então, para essa teoria do assentimento, não é necessário querer efetivamente o resultado, basta que aceite o resultado para que haja o dolo. Ok? O nosso Código Penal adota então a teoria da vontade, tá certo? Está lá no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, né? O crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, querer, quando se quer o resultado, evidentemente, deve-se também ter a previsão, a consciência daquilo que se quer, tá certo? Então, quais são os elementos do dolo? Consciência da conduta e do resultado, quer dizer, do nexo causal, que a conduta produz o resultado, isso é a consciência, e a vontade de praticar a conduta e produzir o resultado, né? Então, o dolo deve abranger os elementos e as circunstâncias da figura típica, como exemplifica Damásio, evangelista de Jesus, né? No crime de furto, é imprescindível que o agente saiba que a coisa é alheia, né? Senão pode ocorrer erro de tipo excluir o dolo. Suponha-se que alguém, então, né, apanhe de uma forma enganosa um guarda-chuva na saída de um determinado estabelecimento comercial, pensando que está apanhando o seu guarda-chuva, está, na verdade, apanhando o guarda-chuva de outrem. Há furto? Não há furto. Por quê? Porque o agente pensa que está apanhando o seu guarda-chuva. Ele não sabe que está subtraindo coisa alheia. Ele pensa que está apanhando o seu guarda-chuva, né? Então, o dolo deve abranger os elementos do tipo. Elemento é aquilo que constitui o crime. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente posteriormente. A circunstância serve só para aumentar ou diminuir a pena. Então, veja, no crime de homicídio, por exemplo, os elementos do crime são dois. O verbo matar, né, no infinitivo, e o alguém, que diz respeito à pessoa humana. Esses são os dois elementos, tá certo? Se alguém, uma pessoa mata outrem, pensando que está matando um animal, ela incorre em erro de tipo, e o erro que incide sobre o elemento do tipo, que é a expressão alguém. E circunstância serve para aumentar a pena. Veja lá no parágrafo 2º do artigo 121, nós temos as qualificadoras, são circunstâncias que agravam a pena, né? Crime qualificado aumenta a pena. E quais são essas circunstâncias? Por exemplo, quando o crime é praticado mediante pago, promessa de recompensa. Então, o agente tem que saber que o crime está sendo praticado mediante pago, promessa de recompensa, para incorrer na circunstância que agrava a pena. Por motivo fútil, o agente precisa saber que está praticando o homicídio por motivo fútil, para incorrer na circunstância que eleva a pena. Vamos voltar a este tema posteriormente, certo? Vamos ver agora as espécies de dolo. O dolo pode ser direto, quando a gente quer o resultado, né? Ele quer produzir o resultado. O dolo pode ser indireto, né? O indireto pode ser alternativo,
quer um outro resultado, exemplo, ferir ou matar. E o dolo indireto pode ser eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Ele não quer diretamente, mas assume o risco da produção do resultado. Ministramos anteriormente o exemplo lá do Magalhães Noronha, tá certo? O dolo também pode ser dolo de dano, contido nos crimes de dano, em que o agente quer o dano ou a lesão efetiva ao bem jurídico, ou assume o risco de produzi-lo. É o caso do homicídio. Veja, nós já falamos sobre isso então, né? O crime de homicídio é um crime de dano, produz lesão ao bem jurídico, né? Que é a vida, né? Causa a morte, lesa o bem jurídico que é a vida. Então é um crime de dano, produz um dano. Ok? E o dolo de perigo ocorre nos crimes de perigo, né? Os crimes de perigo, contido nos crimes de perigo, em que o agente quer ou assume o risco de expor o bem jurídico a perigo. Quer dizer, tem crimes como o tipificado no artigo 132, que se verifica com a simples exposição do bem jurídico a perigo, né? Expor a vida ou a saúde de outro é a perigo. Só isso já configura o crime, é crime de perigo. Dolo genérico. O dolo genérico é a vontade de realizar a conduta, né? O fato descrito no verbo contido na norma penal incriminadora, contido no núcleo do tipo, seu dolo genérico. Matar no crime de homicídio, subtrair no crime de furto, né? Então no verbo contém o elemento subjetivo, que é o dolo genérico. Já o dolo específico vai além da vontade contida no verbo, né? É a vontade de praticar um fato e produzir um fim específico descrito no tipo penal. É a vontade de praticar uma conduta descrita no tipo penal e produzir uma outra finalidade que não apenas a conduta contida no verbo do tipo, né? Para a teoria finalista da ação, esse dolo específico não existe, posto que configura o elemento subjetivo do tipo, né? Como veremos adiante. Exemplo é o artigo 159, né? Extorsão mediante sequestro, o crime. Note que o legislador, na construção da norma, usa a expressão com o fim de, indicadora do elemento subjetivo para a teoria finalista ou dolo específico para a teoria causalista. Então, o agente quer sequestrar, tem a vontade de sequestrar. Então, a vontade de sequestrar é o dolo genérico. Agora, o agente sequestra com uma finalidade, qual? Obter alguma vantagem, preço de ou resgate, tá certo? Então, esse é o fim que ele busca com a prática, com a conduta de sequestrar, é um fim específico. E esse fim específico está descrito na norma penal, fim de, com a finalidade de, né? Esse é o dolo específico. E o dolo geral? O dolo geral ocorre quando o agente pratica determinado crime e logo depois, na crença de que o evento ou o resultado já se produziu, não é? Emprega nova ação, sendo que esta causa verdadeiramente o resultado, né? É o caso do sujeito que apanha a vítima, dá-lhe uma paulada na cabeça e, acreditando-a morta, joga-a nas águas do rio, vindo esta a falecer, consequência da asfixia por afogamento. Então, o que verdadeiramente causou o resultado não foi a paulada, foi o afogamento, né? Então, aqui houve, na verdade, esta espécie pode ser considerada como erro de tipo acidental que recai sobre o nexo causal. Quer dizer, a gente pensa que a primeira ação que ele empreendeu produziu o resultado, quando na verdade não foi a primeira conduta e sim a segunda. Ele errou quanto ao nexo de causalidade, né? Então há aqui um erro acidental, quer dizer, a gente responde pelo crime, tá certo? Há erro acidental que recai sobre o nexo causal ou aberratio causa. Ok? Muito bem.